Olá, meus queridos e queridas que me acompanham no nosso canal, nas nossas aulas de direito. Nós estamos dando a disciplina de Direito Penal. A nossa última aula nós falamos nós falamos de que, meu Deus? Hoje não, 82. Nós falamos do concurso de pessoas, que foi do artigo 29 ao 31 do Código Penal, da parte geral do Código Penal. O título 4 da parte geral do Código Penal, que é do concurso de pessoas. Hoje nós iremos falar um pouco sobre das penas, que é o título 5 da parte geral do Código Penal. Das penas, iniciando pelo artigo que vai do artigo 32 ao artigo 52 do Código Penal. O artigo 32 fala das espécies de pena. As penas são, artigo 32, as penas são privativa de liberdade, restritiva de direitos ou de multa. Tá? Então vamos falar um pouco sobre essas penas. Bom, conceituando o que é pena, nós podemos dizer que as penas do direito penal, são punições normatizadas no Código Penal. Para o Estado é necessário de que a sociedade ela não ultrapasse os seus direitos e seus limites. A lei ela tem por finalidade de corrigir, ela tem a finalidade de corrigir e de remediar o comportamento social. Por esta razão, que é necessário que a lei estabeleça formas de punição para cada atitude ilícita ou cada ilícito que possa ser praticado pela pessoa, pelo cidadão ou a cidadã. As penas, elas são de caráter privativo. Elas servem de exemplo para que outros não realizem tais comportamentos que são inaceitáveis pela sociedade. As penas, elas são específicas ao tipo penal e não pode ser aplicada pena de um crime que não seja aquele praticado. Como, por exemplo, se a pessoa comete um homicídio, não pode ser condenado por outro crime que não seja o de homicídio previsto no Código Penal. O Código Penal, ele não possui todas as condutas ilícitas. Nela estão inseridas apenas, no Código Penal está inserido apenas algumas penas. Por isso, elas são criadas leis específicas que não fazem parte, certo, do Código Penal, para que possa ser aplicada também as suas penas. Nesse sentido, existem as leis especiais que tratam de matérias penal e que não fazem parte do Código Penal. Como exemplo, nós temos a lei de entorpecente, por exemplo, a lei de armas, o Código do Consumidor, o Código de Trânsito e outros códigos, Código Militar e outros códigos. Tá? Então, nem tudo que está aqui, certo, dentro dessas penas, está previsto. Aliás, nem todas as penas estão aqui previstas. Tem outras penas que incorrem dentro dessas legislações especiais que eu acabei de falar. Tá?
A pena, a pena a ser aplicada, ela deve então corresponder ao tipo penal, como eu falei, da condenação. Sendo essa pena, de 3 espécies. Ela tem 3 espécies de pena. É a privativa de liberdade, as restritivas de direito e a pena de multa. Tá bom? Vamos começar pelas penas privativas de liberdade. A pena privativa de liberdade, ela se divide em pena de reclusão e de detenção. Essas penas estão previstas no artigo 33 a 42 do Código Penal, tá? 33 a 42 do Código Penal, tá? Que são as penas privativas de liberdade, tá? E as restritivas de direito, tá bom? A pena privativa, a pena de reclusão, aliás, vamos começar pela de reclusão, que é de reclusão, detenção, certo? Essas duas classes de reclusão e detenção. Vamos começar pela de reclusão. A pena de reclusão, ela é a pena mais severa de todas as penas, certo? A sua condenação, ela deve ser cumprida em 3 tipos de regime: o regime fechado, o semiaberto ou o aberto. E essas penas, elas podem ser cumpridas, também pode haver casos em que elas devam ser cumpridas em estabelecimentos de segurança máxima ou de média, tá bom? A detenção, nós falamos da reclusão, agora vamos falar da detenção. A detenção, essa pena é aplicada para condenação mais leves, não se admitindo que o início de seu cumprimento seja no regime fechado. Em regra, o regime semiaberto, ele é cumprido em estabelecimento menos rigoroso, tais como as colônias agrícolas, casa de albergados ou estabelecimentos adequados, tá bom? Também existe a prisão simples, que é aquela prevista na lei de contravenções penais, que são as infrações de menor potencial ofensivo, de menor lesividade, certo? O cumprimento da prisão simples, ela ocorre sem rigor, certo? Sem rigor penitenciário e deve ser cumprida em estabelecimento especial ou uma seção especial de prisão comum. Repito, em regime aberto ou semiaberto, tá bom? Das penas restritivas de direito, que é a segunda, o inciso 2 do artigo 32. Tá? As penas restritivas de direito, ela somente pode ser aplicada em substituição às penas privativas de liberdade e também nos casos previstos em lei. Isso está capitulado no artigo 43 a 48 do Código Penal. A pena restritiva de direito, ela é considerada como uma sanção penal em substituição à pena privativa de liberdade, na qual consiste na supressão ou diminuição de um ou mais direitos do condenado, e é considerada como uma pena alternativa, tá? São penas restritivas de direito, tá? A prestação de serviço, a prestação pecuniária, a perda de bens e valores, a prestação de serviço à comunidade ou
a entidades públicas, a internação, a interdição temporária de direitos e a limitação de finais de semana. Tudo isso está previsto no artigo 43 do Código Penal. As penas restritivas, ela tem algumas características. Uma delas é a autonomia. É que não podem ser a pena restritiva acumulada com penas privativas de liberdade. Elas não são meramente acessórias, certo? Ela não pode se acumular com a privativa de liberdade. Podem ser substitutivas, da substitutividade, ela pode ser substitutiva. Preliminarmente, o juiz, ele fixa a pena privativa de liberdade e depois é que na mesma sentença ele substitui a pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direito. E da pena de multa? A pena de multa também é uma pena conhecida como uma pena pecuniária. É a pena de multa que é uma espécie de sanção penal que ela tem como natureza atingir o patrimônio da pessoa, o patrimonial, sendo considerado então como secundário da norma penal. E ela age de forma isolada ou também cumulada com a pena de prisão, no caso de uma lesão corporal, por exemplo. Tal pena de multa, ela consiste no pagamento de determinado valor em dinheiro em favor do Fundo Penitenciário Nacional. Esse fundo, ele foi instituído por uma lei complementar, a lei número 79/94, e tem por fim, certo, o de custear o sistema de cumprimento de pena no país, o sistema prisional, tá? O seu critério, essa pena de multa, ela tem como critério o de estabelecer como sanção principal, tá? Ou cumulativa com a pena corporal, que no caso de prisão, e pode também ser aplicada como substituição à pena da prisão, tá? Segundo disposto no artigo 49 do Código Penal, o quanto dessa pena, certo? Ela é estabelecido e obedecerá o critério de dia-multa, não é dinheiro, é obedecer dia-multa, depois é que se transforma. Que podemos concluir aí que o magistrado, para estabelecer a pena de multa, ele deve cumprir duas etapas para chegar a esse quanto, certo? Devido a título de pena de multa, né? A primeira se fixa, primeiramente ele vai fixar o número de dias multas, certo? E depois é que ele vai arbitrar o valor do dia multa, tá? E que em termos, esta fixação de números de dias multa, ele não pode ser inferior a 10 vezes, a 10 e nem superior a 360 dias multa, tá? Já quanto ao entendimento, o arbitramento, quanto ao arbitramento do valor do dia multa, o magistrado, ele deve compreender entre os limites de um 1/30 a 5 vezes o valor do maior salário mínimo vigente no tempo do fato. Neste momento aí é que o juiz também, ele vai também observar a situação econômica do condenado. Ele não vai simplesmente aplicar por aplicar. Ele vai ver se o condenado tem as condições
que possa pagar aquela multa. Tá? O juiz também ele poderá aumentar essa multa até o triplo do valor aferido, quando ele verificar que a tal multa é ineficaz para a repressão e prevenção do delito diante da situação ali econômica do réu. Isso está previsto no disposto do artigo 60, parágrafo 1º do Código Penal. Devemos observar e ressaltar que quando se trata de delito praticado contra o sistema financeiro nacional, que é da lei 7.492/86, lá no seu artigo 33, que trata contra a propriedade imaterial, do seu artigo 33, e também contra a impropriedade material, que vai tratar no artigo 197 da lei 9.279/96, tá? E também contra a lei de drogas, no seu artigo 43, certo? Que é a lei 11.343 de 2006. O magistrado, nesse caso aí, observando todas essas leis e seus artigos, ele poderá elevar o valor desta multa, desta pena, até o decúplo do máximo previsto. Tá? Está lá nesses artigos todos. Quanto ao pagamento da multa, esse pagamento ele deve ser voluntário e pode ser feito, certo? De acordo, pode ser feito pelo o condenado no prazo, ele tem um prazo, o prazo é de 10 dias. Certo? Ele pode ser voluntário e dentro desse prazo de 10 dias, contados do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. E também a gente tem que compreender e entender que o magistrado, ele pode, de acordo com as circunstâncias e a requerimento do condenado, permitir que este pagamento seja realizado em parcelas mensais, iguais e sucessivas, desde que ouvido para que ele possa, certo, conceder esse benefício, ele tem que ouvir primeiro, previamente, o Ministério Público daquela decisão. Esta cobrança, ela se refere à pena de multa, ela poderá também ser realizada por meio de desconto em folha de pagamento, naqueles casos em que o condenado esteja em liberdade e exercendo trabalho devidamente registrado em carteira, desde que o valor atinja os recursos indispensáveis ao seu sustento. Se ele não pode atingir, certo? Que seja um valor que vá atingir os recursos indispensáveis ao sustento do condenado. E de seus familiares, óbvio, né? Segundo, isto está no princípio da menor onerosidade e também o princípio da preservação do patrimônio mínimo, como está ali previsto nesses ditames e nesses princípios, né? Tá bom? Vejamos, então, o que preceitua o Código Penal no seu artigo 50, tá? Que diz que a multa deve ser paga dentro de 10 dias, falamos, depois de transitada e julgada a sentença, falamos, a requerimento
do condenado e conforme as circunstâncias, falamos. O juiz pode permitir que o pagamento se realize em parcelas mensais, falamos. No seu parágrafo 1º, a cobrança de multa pode ser efetuar-se mediante desconto no vencimento ou salário do condenado quando quando aplicada isoladamente, b, aplicada cumulativamente com pena restritiva de direito, c, concedida a suspensão condicional da pena. Falamos. Parágrafo 2º, o desconto não deve incidir sobre recursos indispensáveis ao sustento do condenado e de sua família. Acabamos de falar, né? Isso aqui preceitua o artigo 50 do Código Penal. Também, certo, no artigo 168, inciso 1º, da Lei de Execução Penal, a LEP, ele, ali naquele artigo, ele vai dispor que o limite máximo de desconto será de 1/4 e o mínimo de 1/10 da remuneração auferida pelo condenado, tá? Entendemos aí a pena de multa. E na execução da pena de multa, também, nós temos que entender que no caso de um condenado que for notificado para efetuar a pena de multa e não realizar no prazo previsto, que é de 10 dias, ocorrerá aí a sua execução. O Estado pode executar através dos seus órgãos competentes, tá? Que é o feito da Fazenda Pública, nós vamos falar disso já já, tá? Essa situação, ela pode ocorrer de forma coercitiva, certo? Conforme está previsto aí no artigo 51 do Código Penal, tá bom? Considerado pelos tribunais superiores a sua execução por meio de procedimentos próprios da execução penal, cabendo no juiz da vara, cabendo ao juiz da vara dos feitos da Fazenda Pública, também as Procuradorias Gerais da União, a AGU, a Advocacia Geral da União, ou as AGS, que é as Advocacias Gerais dos Estados, que devem promoverem a sua cobrança, tá? E esta cobrança de multa, ela também pode ser suspensa, tá? Se não, vejamos o que preceitua o artigo 52 do Código Penal. Neste artigo ele reza que é caso de suspensão quando se sobrevém ao condenado doença mental. Se não, vejamos 52 do Código Penal. Entendeu? É suspensa a execução da pena de multa se sobrevém ao condenado doença mental, tá? Então essa multa pode ser suspensa também. E também ela pode ser prescrita, tá? Quando a prescrição ela ocorre, quando se fala dessa prescrição da pena, ela vai ocorrer quando ela é necessário se observar que diferenciar, primeiramente, diferenciar o que é prescrição da pretensão punitiva da prescrição da pretensão executória. Ambas, elas são incidentais e espécies punitivas, né? Relativamente à prescrição da pretensão punitiva, que são aquelas hipóteses em que a sanção pecuniária não transitou em julgado, certo? Para ambas as partes. E aí ela é pacífica
a aplicação de acordo com o artigo 114 do Código Penal. Vamos lá para o 114, que diz, ó, a prescrição da pena de multa ocorrerá em 2 anos, aí tem as situações, em 2 anos, quando a multa for única, combinada ou aplicada, no mesmo prazo estabelecido pela prescrição da pena privativa de liberdade, quando a multa for alternativa ou cumulativamente combinada ou cumulativamente aplicada. Então são esses casos, certo? De prescrição da multa, tá bom? E também, nesses casos, tá, eles incidem as causas impeditivas e interruptivas, certo? Inseridas aí nos artigos, o 116. Vamos lá. Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não ocorre, tá? Então, no seu inciso 1, ele diz, enquanto não resolvida em outro processo, questão que dependa o reconhecimento da existência do crime. Então, ela não prescreve, neste caso aí, antes de transitar a julgar a sentença. No seu inciso 4º, ele diz, ó, é o 116, 116.1, 2 e o 2. Enquanto o agente cumpre pena no estrangeiro. E o 117.4, quer ver? O curso da prescrição interrompe, isso aqui da interrupção do cumprimento da pena de multa, pelo reconhecimento da denúncia ou da queixa e pela pronúncia. E no 4º diz, pela publicação da sentença ou acordo condenatório não recorrível, tá? Vamos ficar por aqui. Obrigado a todos, espero ter contribuído com todos vocês, espero que vocês tenham um bom proveito, tenham entendido, para que tirem do seu entendimento um bom proveito, certo? E na próxima aula, certo, nós iremos tratar, nós falamos agora, nós falamos agora das penas, né? Das espécies de pena, das espécies de pena, das penas privativas de liberdade, do regramento dos regimes aberto, semiaberto e fechado, do direito do preso, da detratação, tá certo? E do regime especial, que nós falamos, né? Não falamos. O regime especial, que é o artigo 37, vem tratar das mulheres que cumprem pena de estabelecimento próprio, observando os direitos a elas inerentes, né? Tá? Então, na nossa próxima aula, nós iremos tratar das penas restritivas de direito, tá? Muito obrigado a todos novamente e até a próxima aula.